Eu gostaria de agradecer o convite do Matheus, né, e do pessoal da ABC. Né, eu fiquei muito feliz de participar, né, eu vejo sempre tem grandes pessoas falando aqui, e eu tive agora essa honra também de participar. Né? E quando ele me convidou, ele falou: vamos falar um pouquinho do que você tem estudado. Né? Minha dissertação de mestrado foi sobre música evangélica e no período final do período militar. Né? Eu queria entender a influência da sociedade, da MPB, sobre a música evangélica do período de 77 a 87. E para isso eu tinha também que entender como estava como estava a vivência da igreja no período que até 1977, né? Então, os títulos dos capítulos e dos subtópicos da minha dissertação são títulos de músicas, tá? Então, ou Ficar a Pátria Salva, ou Morrer pelo Brasil. Se eu não me engano, agora, salvo engano, parte do Inário Batista, de uma música batista, né? Então, do Inário Batista. E aí, então, eu peguei esse título porque acho que vai refletir bem aquilo que a gente vai estar trabalhando, né? Matheus, já passa o primeiro slide, por favor. Eu tenho uma característica que a primeira coisa que eu leio num livro, uma dissertação, é ler a bibliografia. Eu sou apaixonado em bibliografia, o pessoal já comentou, né? E é num hábito meu começar sempre pelas bibliografias, né? Então eu vou apresentar alguns livros que eu acho que para quem quiser começar a pensar esse tema vai ajudar bastante. Um primeiro problema é o período anterior do período militar, que é um período que a gente vai ver que vai ter uma forte disputa entre conservadores e progressistas dentro do protestantismo brasileiro, né? E aqui nós vamos pegar três trabalhos que são trabalhos dos períodos anteriores. O livro do Rolf Jr., O Protestantismo Protestante, é uma biografia mais recente do Richard Shaw, né, o missionário que tem o ideal de a teologia da revolução. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o Richard Shaw é uma figura central para entender os embates que vão acontecer dentro da igreja na década de 60, que vai levar a um alinhamento, a um afastamento, dependendo do grupo, do regime militar. Isso vai acontecer principalmente a partir de um evento chamado Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro, né, que é a Conferência do Nordeste, 62, e o melhor livro para se falar da Conferência do Nordeste é esse livrinho aqui, Fé e Revolução, do Joanildo Buriti, né, que ele vai fazer um resumo desse protestantismo que nós chamamos de progressista ou de engajado, depende do autor, né, que eu acho bastante interessante. E como esse grupo engajado era muito a partir da ideia de ecumenismo, eles eram mais voltados para o ecumenismo, uma fé encarnada, uma introdução ao Estado protestantismo no Brasil, vai trabalhar ali a partir da perspectiva dos protestantes ecumênicos, né, de um olhar mais ecumênico. O Vanderlei, se eu não me engano, ele é professor da Faculdade Unida, né, de Vitória, e a maioria desses livros você vai achar em dissertação ou em tese, também nos arquivos das universidades. Eu tenho os livros, mas se você não tiver dinheiro por enquanto, você pode consegui-los através desses bancos de tese. Próximo, Matheus. Aqui nós temos três livrinhos interessantes, né? Esse é mais recente, inclusive foi citado no grupo recentemente, As Igrejas Evangélicas na Ditadura Militar. É uma boa introdução para você entender o momento. A Magali Cunha uma das organizadoras, e ela fazia parte da Comissão da Verdade. Então, aqui, basicamente, ele vai ter um contexto anterior, um contexto do período militar e dos trabalhos da Comissão da Verdade, que tinha uma parte da comissão que trabalhava com as igrejas e uma parte com as igrejas evangélicas, tá bom? Esse você consegue online, tá, gente? Esse está disponível online. Esse também tem Memórias Ecumênicas Protestantes, né? Aqui nós teremos testemunhos orais, entrevistas com algumas pessoas que foram presas ou que foram perseguidas durante o período militar dentro das igrejas protestantes, né? Basicamente, a referência sempre é essa questão do ecumenismo, né? E esse livro foi organizado pelo Zuíndio Dias, e, se não me engano, já falecido, foi professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, né?
E o terceiro livrinho, o Anticomunismo Protestante Aliado, Faleceu faleceu recentemente, recentemente, né? faleceu ano passado, se eu não me engano, ali por setembro, O agosto, fazendo Zwingli é um uma ano figura por agora. importante, dentro desse protestantismo ecumênico, e principalmente o Zwingli vai engajar muito por causa do desaparecimento do irmão dele no período militar, né? Segundo até onde a gente sabe, imagina que ele foi torturado e morto numa casa no Rio de Janeiro, né? O Ivan Mota Dias, né? E aí vem essa militância do Zwingli, né? Esse livrinho aqui ele é mais difícil de conseguir, mas você consegue ele nos sebos virtuais. O Anticomunismo Protestante e o Alinhamento ao Voto Militar. É bem interessante como que esse discurso anticomunista vai ser a justificativa mais forte para o alinhamento do grupo mais conservador aos militares, né? E esse anticomunismo ele vem da década de 20, 30, 40, 50, então o Paulo Julião ele faz um bom apanhado ali do anticomunismo. Existe uma tese de doutorado da UFMG chamada Os Missionários do Inferno, de Luciana da Silva, se não me engano, que também vai mostrar essa questão do anticomunismo no discurso protestante, principalmente nos jornais batistas. Tá? Então, é bem interessante como esse discurso do anticomunismo ele vem até hoje, ele continua se retroalimentando dentro do protestantismo. Ele deu uma mainada na década de 90 e ele depois volta, depois de 2011, 2012, ele volta com força total, inclusive com a volta de literaturas anticomunistas dentro de algumas editoras. Pode passar, Matheus? Esses dois aqui, do Daniel Schmidt, o Protestantismo e Ditadura Militar, e Entre Púlpitos e Porões, se eu não me engano, é a dissertação de mestrado e a tese de doutorado dele sobre esse tema, né? Eu gosto muito do protestantismo e ditadura militar do Schmidt, porque ele trabalha com um diário do reverendo João Sucasas, que é do bispo João Sucasas da Igreja Metodista, né? E Entre Púlpitos e Porões, além dos metodistas, ele também vai trabalhar os presbiterianos, né? Então, são dois livrinhos focados realmente em duas igrejas, né? A metodista e a presbiteriana, que a gente vai falar um pouquinho delas. Né? Infelizmente, não deu para falar de todo mundo, gente. Eu queria falar dos luteranos, dos assembleianos, do pentecostalismo, do neopentecostalismo, mas a gente teve que dar uma escolhida de temas, né? Ritos da Oralidade é um livro interessantíssimo que trabalha a história oral, que é o Leandro Wright Alonso, eu acho que eu falei certo, que o Leandro Alonso ele já vem trabalhando com história oral do protestantismo, agora recentemente ele tem ido para a questão da violência doméstica, ele tem um livro sobre história oral pela editora Contexto, e esse livro é bastante interessante porque ele vai trabalhar com 4 figuras, né, com 4 tipos ideais. O militante engajado protestante, o militante engajado ateu, o militante engajado, o conservador engajado e o conservador cristão. Então ele vai trabalhar com discursos orais, ele vai trabalhar com muita gente bacana, e aqui desse livro tem uma das minhas histórias favoritas do período. Um jovem presbiteriano, ele é preso, ele chega a ser torturado, depois ele vai para a igreja luterana, e passado o período militar, o Geisel vai frequentar a igreja dele, né? E a família chega e fala, mas você teve problema com os militares, tal, você vai aceitar? E ele conta assim, eu sou o pastor dele. Inclusive, quem faz o culto fúnebre do Geisel é esse pastor luterano, né? Que agora fugiu o nome, que eu não anotei. Mas esse livro conta todas essas histórias, é um livro fantástico, principalmente para a metodologia de história oral e protestantismo, que até, se eu não me engano, é o único que eu conheço que trabalha com essa metodologia no protestantismo, que lançou um livro, tá? Por favor, Matheus. Pelo senhor Machamos, né, esse aqui é do Adroaldo, né, o Adroaldo, ele vai fazer uma tese de doutorado a partir dos jornais, ele vai trabalhar com a Igreja Presbiteriana Independente, com a Igreja Batista, com a Assembleia de Deus, e se eu não me engano, só um minutinho, ele vai trabalhar também com mais uma igreja. São 4 igrejas. Batistas, Assembleias, Presbiteriano Independente e Igreja Metodista. Os metodistas e os presbiterianos normalmente são os que mais têm trabalhos lançados. É um livro muito interessante que trabalha
a partir dos jornais, né, e até onde eu conheço, é o único que tem uma abordagem sobre a Assembleia de Deus entre os livros que eu mostrei para vocês. Tá? O Adroaldo, ele é professor do IF do Maranhão, né, então conhece ali o professor da UFMA, o professor Lindon Santos, né, eles até escreveram um artigo juntos nesse próximo livro que eu vou mostrar para vocês. Aqui no cantinho você tem uma revista chamada Minemnose, que é o Protestantismo e o Regime Militar no Brasil, as perspectivas. Se você tiver que começar alguma leitura, começa com esse livro, essa revista, ela também está online. Se você não conseguir achar, você pode me procurar depois que eu mando para você o arquivo em PDF. Mas esse aqui é um resumo, basicamente, do trabalho do Adroaldo, do Silas e de outros que trabalharam no regime militar. Esse trabalho é de 2016, então quer dizer que já tem aí um bom tempo que essa revista está circulando. E ele fala dos metodistas, dos batistas, o próprio Leandro Alonso tem um artigo ali fazendo um resuminho do trabalho, quando ele estava doutorando, é bastante interessante. O Silas Luiz, ele é pastor presbiteriano, doutor em História, professor do Mackenzie, e essa é a tese de doutorado dele, O Respeito à Lei e à Ordem. Esse livro já saiu anteriormente com o nome Protestantismo e Ditadura Militar. Esse é o mesmo livro, só lançado esse ano, com um capítulo de introdução, que não existe em outro livro, e ele vai focar nos embates internos da Igreja Presbiteriana do Brasil, principalmente a partir de um foco de resistência dentro do seminário presbiteriano de Campinas, né? E aí é uma coisa bastante interessante. A gente fica pensando sempre que a resistência é porque havia apoio aos militares. E não, aqui nós temos uma resistência, uma oposição ao que está acontecendo na Igreja Presbiteriana, ao governo do Boanerges Ribeiro, mas não tem nada a ver com suas posições políticas, mas como eles interpretam o seu momento da Igreja Presbiteriana. Só para ter um exemplo, o primeiro tradutor das Institutas, Valdir Carvalho Luz, conservador, não há nenhum tipo de controvérsia nisso. Ele foi oposição ao Boanerges Ribeiro, chegou a ser demitido do seminário nesse período, né? Para quem quer aprofundar no presbiterianismo no período militar, essa é uma boa pedida. Mateus? Filmes. Né? O primeiro filme, eu confesso que não assisti, queria assistir, mas ele não chegou nos cinemas aqui em Goiânia e eu ainda não achei ele nos streams. Né? O Pastor e o Guerrilheiro vai contar a história ali de dois presos, um pastor e um guerrilheiro, durante a ditadura militar, e até onde eu sei, é um filme bastante interessante, né? A partir das perspectivas da memória da filha do guerrilheiro, que vai procurar esse pastor para conhecer o pai dela, que ela não conheceu. Né? Pelo menos foi a sinopse que eu li. Então, uma indicação foi lançada esse ano. Infelizmente, em Goiânia, ele não entrou no circuito. Né? Quem conseguir, por favor, me mande, que eu tenho muita vontade de ver esse filme. E nós temos esse documentário baseado na obra do Zwingli, aquele que a gente viu, Memórias Ecumênicas Protestantes, que é o Muros e Pontes. É um documentáriozinho que vai fazer a entrevista com algumas pessoas, algumas pessoas perseguidas, alguns pastores do período do período militar. Então, só um toque, normalmente você vai ter praticamente literatura do período de quem se opõe, de quem é contra, e muito raro que você vai ter livros falando do período a partir da perspectiva mais conservadora. Então, não é também uma questão de você escolheu os que não eram conservadores, é porque realmente, até onde eu sei, até onde eu encontrei, só o livro da Igreja Presbiteriana, dos 150 anos da Igreja Presbiteriana, que o autor vai abordar esse período do período militar, mas a gente vai comentar sobre isso mais à frente, tá bom? A partir daqui nós vamos pegar o período, né? Então, o que a gente sabe é que a partir da década de 50 surge um pequeno grupo muito ativo que nós vamos chamar de engajados ou progressistas, né? A partir da chegada desse missionário, o Shaw. Shaw foi missionário na Colômbia, depois veio ser missionário no Brasil a partir da finalzinho da década de 50, e ele vai ter uma militância mais progressista. É muito complicado falar esquerda e direita nesse período, tá, gente? Até então é muito complicado eu definir ele como de esquerda ou direita. O Richard dizia que era necessário que a igreja fizesse a revolução antes que a revolução acontecesse, né? Esse era o mote dele. Tanto que o Cristo e o processo revolucionário
vai ser a palestra que vai ser meio que o catalisador de uma onda conservadora, né? Eles vão ter a Confederação Evangélica Brasileira, vai ter um programa de ação social, de pesquisa, de ver o que está acontecendo sobre as realidades brasileiras, e o Chau era um dos que estavam à frente, ele, Valdo César, né, Jéter Pereira Ramalho. Então, essa galera do SEB, que estava muito ligada ali com o Conselho Mundial de Igrejas, tinha uma pegada mais ecumênica, eles começam a pesquisar sobre as realidades sociais brasileiras. A Conferência do Nordeste, ou Cristo e o Processo da Revolução Brasileira, foi bem interessante porque não houve só palestrantes protestantes. Você tinha palestrantes protestantes, mas além deles, eles tiveram palestrando nessa conferência Gilberto Freire, eles tiveram Paul Singer, eles tiveram também Celso Cortado, e na conferência anterior, a Igreja e as Mudanças Sociais, Florestan Fernandes também palestrou, um marxista conhecidíssimo, e que havia essa participação dessas pessoas fora da igreja dentro dessas conferências. E isso vai assustar bastante, porque, olha os temas, Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro, o Cristianismo e a Revolução Social, esse livrinho é um dos livrinhos que ele escreveu. Então, esse pequeno grupo engajado, ele era muito menor, muito menos numericamente, mas eles eram bastante visíveis, já que eles escreviam jornais, a mocidade se empolgou muito com esse tema. Então, quando você ia ler o Jornal da Mocidade, Cruz de Malta, dos metodistas, ou o próprio jornal da Juventude Presbiteriana, você vai ver muito esse engajamento. Um dos jovens, por exemplo, que era um aluno e depois um amigo pessoal do Chau, é o Rubem Alves. Então, toda a teologia do Rubem Alves não se pode ser conhecida sem entender o pensamento de Chau e a influência do Chau na formação desse pequeno grupo. O Chau faz uma experiência bem interessante, que é alguns alunos do seminário que estudavam com ele vão morar numa casa e trabalhar numa fábrica para poder evangelizar através trabalhando junto com os operários que eles queriam evangelizar a partir de uma experiência dos padres operários franceses. Então, isso vai chamar muita atenção. São poucos, não é uma pequena minoria, mas é uma minoria que fala bem, que se articula bem, né? Entre os metodistas, por exemplo, tem um jovem chamado Caio Toledo, que mais tarde vai se tornar um historiador chamado Caio Navarro Toledo, né? Que era bastante ativo nessa pregação da revolução a partir da igreja. Mas entendam, não é uma revolução armada, não é uma revolução de destruir tudo, mas é uma revolução cristã, uma revolução a partir da pregação da igreja. Só que só a palavra revolução já causou problema. E o Chau não era um conservador, isso eu posso te garantir. A teologia dele diferia muito da teologia mais tradicional do período. Próximo, Matheus. Aqui nós temos o estandarte da Conferência do Nordeste. Esse estandarte vai causar escândalo, quando a gente vai ver no próximo slide, mas se você vai ver a cruz sendo caída para o lado, e basicamente você vai ver ali, foices, arados, instrumentos do campo, né, como se, junto com a cruz, os trabalhadores rurais estivessem marchando junto com a Revolução Cristã. Né? Nesse período, nós estamos tendo, essa conferência foi no Pernambuco, e nesse período nós estamos tendo as ligas camponesas de Francisco Julião. E é uma coisa bastante interessante que havia muitos protestantes nas ligas camponesas. Você tinha batistas, assembleianos, né, dentro desse pessoal que lutava pela reforma agrária. E me falta uma perspectiva, né? Será que hoje, dentro do Movimento Sem Terra, do MST, há protestantes, há cristãos ali engajados? Católicos, provavelmente. E os protestantes, será que simplesmente não estão lá? Será que todos têm essa visão? Eu ainda não tive essa resposta, é uma coisa que me deixa bastante curioso. Mas vejam bem, apesar do discurso, havia toda uma ideia de mudança social no ar a partir dessa conferência. Passa, Matheus. Então, aqui nós temos um olhar conservador. Aqui, um presbítero chamado Ebenezer Gales, família Gales, muito importante no presbiterianismo do Nordeste, na década de 40 para a década de 50,
o reverendo Gueiros não aceita a decisão da equidistância, né, que a Igreja Presbiteriana assume, de nem apoiar o fundamentalismo, nem apoiar o ecumenismo, né, ficar ali em cima do muro. E a família Gueiros Ronk, Israel Gueiros, funda a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, né? E olha assim, como ele descreve aquele estandarte que nós vimos. Olha só, a infiltração vermelha na citada conferência é evidente, a Conferência do Nordeste, a começar com um cartaz de propaganda de a medida em fundo vermelho com a cruz inclinada tangida por um vendaval de qual sobressai uma foice. Contém o seguinte dizeres: Cristo no processo revolucionário brasileiro. Se o C e a palavra que se juntar em sentido horizontal com o T, da mesma palavra, teremos conhecida e estilizada a figura da foice e do martelo. Volta o slide, Matheus, por favor. Volta mais um, por favor. Eu tentei fazer essa visão da cruz e do martelo pegando aqui, mas a partir desse cartaz que eu tenho aqui eu não consegui. Mas, segundo ele, a foice e o martelo estava lá, então eles enxergavam esse comunismo em tudo, inclusive nessa Conferência do Nordeste. Algumas palestras da conferência já tem, tá, gente, online e tem livro sobre. E aqui nós temos um livro sobre o Evangelho Social e a Igreja de Cristo. Então, o Evangelho Social é o Evangelho comunista, segundo a visão conservadora do período. E aqui em cima você vê o bom semeador semeando a semente, embaixo o mau semeador semeando a cruz e a foice do comunismo, né? Então, é uma visão bastante do período que o comunismo estava se infiltrando na igreja e que deveria se combater isso. É claro que isso é um reflexo das discussões da década de 20, 30 e 40 nos Estados Unidos, que vão desembocar aqui no Brasil da década de 50 e 60. Tá? Então, esse anticomunismo ele é muito forte dentro da igreja, o discurso é bastante contundente, mas dentro da igreja também, nesse momento, até 62, se tem espaço para quem defende um evangelho mais social, né, um evangelho ecumênico. Havia grandes debates nos jornais, né, era permitido os dois pontos de vista, que vai desaparecer depois de 62. Pode passar, por favor? Essa foto aqui, agora que eu vi que ela não ficou boa, mas aqui é o Betsy, perdão, Betsy, acho que é o Betsy, participando de um culto com esse pastor, que é um pastor luterano. Então, só para vocês verem como que o protestantismo vai estar dentro desse apoio aos militares. Pode passar? Talvez a passagem mais famosa sobre esse período é a do Robson Cavalcante no seu livro Cristianismo e Política, né? Então ele compara o protestantismo como um trem, né? E é um trem que os passageiros protestantes estavam no segundo vagão, no vagão popular, e que quando a Igreja Católica começa a desembarcar, os protestantes, os evangélicos, são convidados à primeira classe para ser o apoio do regime militar. Então, aqui, se o movimento 31 de março pudesse ser comparado a uma composição ferroviária e forçada a seguir por um desvio em 68, podemos dizer que a maioria da liderança da Igreja Romana resolveu descer na primeira estação após a entrada do desvio. Os evangélicos vinham ocupando os vagões de segunda classe. Quando eles desceram, estes foram convidados a se mudarem para os vagões de primeira classe, com acesso ao carro-restaurante. E fizeram com prazer, ficando imensamente agradecidos pela deferência. Então, é nesse momento que começa o protestantismo começa a ter espaços públicos, né, através da sua boa relação com os militares. Lembrando, muitos protestantes faziam parte do exército, da marinha, da aeronáutica, então não era incomum a presença militar dentro das igrejas. Outros frequentavam, mas não eram conversos, né? Mas basicamente a gente vai ter isso. Só uma curiosidade, o cantor Sérgio Pimenta, ele era capitão do exército, né? Existe uma escola lá no Rio de Janeiro chamada Escola Capitão, ou Coronel, agora eu não lembro, acho que é Capitão, Escola Capitão Sérgio Pimenta, né? Então, quando você fala assim, então essa galera que era da música, ela era mais engajada, e a galera que era do ecumênico tinha mais engajamento, e o pessoal mais conservador era menos engajado.
Não, isso é bem mais complexo, né? Então, vocês vão ver que essas relações são, a partir da década de 60, você começa um expurgo dentro das igrejas dos grupos mais progressistas, né? Ah, não sei se é aqui, mas, se eu não me engano, o Robson também vai aqui. Os evangélicos foram se tornando, a partir da década de 70, juntamente com os maçons e os kardecistas, os sustentáculos civis do regime, né? Então, sem a Igreja Católica, que uma parte está seguindo a teologia da libertação e a outra perde o foco no engajamento, esses grupos passam a ser os sustentáculos civis, né? Nesse momento, há muitos espíritas, o exército, praticamente toda a grande hierarquia estava na maçonaria, né? E aí você também tem os grupos evangélicos. Pode passar, Matheus? Aqui nós temos uma passagem do Alonso, né, do Leandro Alonso, que ele vai falar quais são os inimigos a qual os protestantes conservadores querem combater, né? E aí nós teremos os 4 grandes inimigos: o comunismo, o inimigo político, né? O catolicismo, que é o inimigo externo, o inimigo religioso externo, e o ecumenismo, que é o inimigo interno, né? Aqui não, quase ninguém fala, mas ainda tem o surgimento das renovações pentecostais, das igrejas renovadas, dentro do protestantismo histórico, que também vai ser combatido como um inimigo, como alguém que está desviando a igreja do bom caminho. Então, em maior escala, politicamente, comunismo é comunismo e catolicismo, mas a gente não pode esquecer que também as manifestações pentecostais dentro das igrejas históricas, elas também foram combatidas nesse período, tá? Aqui, em vermelho, eu coloquei uma fala de um pastor pentecostal extremamente famoso dessa renovação, que é o Ernesto Tognini. O Ernesto Tognini morreu também há pouco tempo, com quase 100 anos, ou com 100 anos, se não me engano, e ele foi o líder da renovação entre os batistas, né? Batistas independentes ou batistas livres, agora fugir. E ele vai dizer uma coisa, que ele salvou o Brasil da ameaça comunista através das suas orações e através do seu engajamento. Aqui, em vermelho. Por exemplo, a campanha que fiz para salvar o Brasil com o comunismo em 15 de novembro de 1963, com resposta em 1964, estendeu-se para todas as denominações protestantes. Por isso, Deus me abençoara. Né? Então, para ele, os protestantes salvaram o Brasil do comunismo através do seu engajamento, das suas orações e do seu apoio ao militarismo. Né? Batistas nacionais, obrigado, Miquel. Né? Então, o Tognini, e mais tarde vocês vão ver algumas frases que eu coloquei, o Tognini vai continuar afirmando isso, e que, basicamente, o Brasil não se torna comunista por causa da ação dos militares, mas principalmente por causa da ação dos evangélicos, que foram os primeiros a se engajar contra o comunismo, e os militares foram resposta de oração nesse período. Pode passar? Aqui a capa do Geisel, né? O Geisel se torna uma figura interessante, porque ele é descendente de luterano. Aí eu não consegui achar uma resposta satisfatória sobre se ele frequentava ou não a igreja no período, né? Alguns autores dizem que ele era não praticante, outros autores dizem que ele era praticante, então eu não consegui achar um consenso sobre a figura do Geisel. Mas quando ele se tornou presidente, os jornais noticiaram muito: o primeiro presidente protestante do Brasil, né? Se a gente não for contar o Café Filho, que também é uma controvérsia, o Café Filho foi ou não protestante. Foi velado na Igreja Presbiteriana do Brasil, né, na primeira igreja no Rio de Janeiro, mas também há sempre essa controvérsia se ele era protestante praticante ou não, tá? Foi criado em escola protestante, teve educação protestante. O Geisel não, o Geisel é de família luterana, então teve toda essa comemoração. Aqui está um jornal expositor cristão metodista com o Geisel como capa. Então, os militares se tornaram figuras recorrentes, principalmente os presidentes militares, nos jornais denominacionais do período. Aqui, essa frase aqui é do meu trabalho. Com a vitória do grupo mais conservador que ocupou os cargos principais da Igreja Metodista, o que vai acontecer é um alinhamento com o regime, um comprometimento com o governo que levou a atitudes extremas dentro da Igreja. Perseguições e denúncias se tornaram corriqueiras e clima tenso.
parte das lideranças mais engajadas politicamente da mocidade metodista deixou a igreja no período. A gente vai ver algumas pessoas, algumas figuras desaparecidas do período, né, e você tem metodistas também. Nesse livrinho aqui que eu citei, o Protestantismo e Ditadura Militar do Daniel Schmidt, pelos diários a gente descobre que, por exemplo, que os irmãos Sucasas, que eram um bispo e um pastor, eles chegaram a trabalhar para o DOPS, né? Chegaram a ter carteirinha do DOPS como agentes do DOPS, né? E tinham bastante orgulho de serem combatentes contra o comunismo nesse período, tá bom? A Igreja Metodista vai ter muitas coisas, e é uma das igrejas que mais tem estudos sobre o período do período militar. Em 67, o seminário metodista é fechado por causa de ecumenismo, né? Os grupos mais conservadores conseguem fechar porque convidaram o Dom Evaristo Arnes para ser o paraninfo da turma de formandos da teologia da Igreja Metodista. Isso causou um celeuma no período, né? Pode... Depois eu vou responder, Cid Paulo. Pode ficar tranquilo que eu farei. Aqui nós temos o alinhamento da IPB. A IPB é o que eu mais estudei, por ser minha igreja, né? O alinhamento da IPB com o regime não era mero oportunismo, mas um alinhamento consciente de um ideário que se adequava aos seus preceitos. As denúncias de membros e a negação da tortura era, nesse sentido, uma sincera convicção que os militares representavam bem para o Brasil. Então, por muito tempo, dentro do jornal presbiteriano, que é o Brasil Presbiteriano, o redator, que também era o presidente do Supremo Concílio, que era o Boné Ribeiro, ele dizia que não existia tortura no Brasil, que isso eram acusações de pessoas de grupos ecumênicos, e esses grupos ecumênicos queriam apenas denegrir a imagem dos salvadores do Brasil, né? E é interessante porque quando realmente não dá mais para se negar a tortura, simplesmente o jornal se silencia sobre o assunto e não toca mais no assunto, né? Então, uma coisa que eu queria deixar claro com essa frase havia uma convicção sincera, não era um mero oportunismo desses protestantes, de que os militares estavam fazendo era o correto, né? Então, às vezes a gente vai querer demonizar ou atacar os grupos que estavam à frente, mas é interessante você perceber, havia uma convicção bastante forte dentro do protestantismo conservador de que os militares eram a solução para um perigo eminente, que era o comunismo, né? Se você perguntar para mim, Alexel, o comunismo realmente era um perigo no Brasil, eu acredito que não, pelas leituras que eu fiz, o comunismo nunca teve grandes chances de tomar o poder no Brasil naquele período, né? Mas havia um medo real entre as populações, classe média, mulheres, igreja católica e entre os protestantes, de que o comunismo estava às portas e, em qualquer momento, ele poderia tomar o poder e que a entrada dos militares foi uma resposta à nação, né? E há uma defesa da legalidade desse golpe em vários jornais, né? Então é bastante visível que as igrejas, essa linha mais conservadora que vai chegar ao poder ali depois de 62, né, ela vai se engajar fortemente em apoio ao regime militar, né? Basicamente, quase toda a igreja vai seguir essa linha nesse momento das igrejas históricas, tá? Pode passar? Aqui o jornal da Igreja Presbiteriana Independente, num momento que o coro da igreja foi para apresentar-se para o Médici quando ele era presidente do Brasil. E aí, nesse sentido, que parece comum entre as diversas denominações evangélicas, foi uma busca de se aproximar do regime, se tornando subserviente ao governo. Qualquer desvio daquilo que as lideranças e a maioria dos membros viam como ortodoxa devia ser retirada da igreja. Denunciar os subversivos era um ato de amor à pátria e, ao mesmo tempo, mostrar que estavam no mesmo time dos militares. Então, essa frase foi tirada do meu trabalho. Então, esse engajamento era visto como patriotismo também, era visto como dever cristão de obedecer às autoridades, né? Então, dentro dessa visão que eu fico preocupado que às vezes a gente quer demonizar aquelas pessoas daquele período como se eles fossem monstros que atacaram a democracia, quando, na verdade, eles seguiam isso de uma forma convicta e real. Concordo? Não. Mas eu tenho que dar o contexto histórico para vocês entenderem
por que os protestantes acreditavam nisso. Esse anticomunismo era tão forte dentro do protestantismo que, para eles, o perigo era real e que os militares realmente debelaram uma pré-revolução comunista que estava assolando o Brasil. Pode passar, Matheus? No caso aqui, eu peguei uma música, né, como meu trabalho foi música, para vocês verem como que essas tensões elas vão refletir em uma música, né? Em 62, a Mocidade Presbiteriana tem o seu jornal cancelado, eles perdem o prédio onde eles se reuniam e a Mocidade fica sob intervenção da Igreja, do Supremo Concílio, até 1986, quando a Mocidade, né, o MP, consegue já de novo uma certa autonomia, mas agora com os conselheiros. Na década de 60, eles tinham muito mais autonomia. Né? E nesse momento, de 66, é composta uma música para a Mocidade, a gente vê como que essa música é uma crítica aos jovens ecumênicos. Pode passar? Aqui. Então, a música chama-se... a gente chama de Mocidade Presbiteriana, né? Mas é Jovens Testemunhos, né? Aqui em vermelho. Somos jovens do mundo velho a pregar novos ideais, do mesmo evangelho que pregaram os nossos pais. Ou seja, para esse grupo, os ecumênicos, os engajados, estavam esquecendo da raiz presbiteriana, da raiz dos missionários que trouxeram esse evangelho que nada tinha de social, pelo contrário, era crítica ao evangelho social. Essa herança conversionista, né, e moralista dos missionários, que vai ser a base desse protestantismo mais conservador. Pode passar. Aqui continua. O mundo muda, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. Ou seja, quem está pregando evangelho social, quem está pregando mudanças sociais, quem está pregando um engajamento mais político da juventude, eles estão errados. Por quê? Porque a partir da velha escola dos Estados Unidos, a velha escola calvinista, a ideia é que o papel da igreja é a pregação da salvação, e não então somente. Richard Rodd, Archibald Rodd e companhia vão vir desse período da década do século XIX, tirando essa ideia de engajamento. À igreja cabe a pregação do evangelho. As questões políticas e sociais cabe a outra instância, né? E aí vem o coro. Esse coro ele é cantado em duas vozes, né? Os homens cantam uma parte, as mulheres cantam uma parte. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Essa o vocal feminino, se eu não me engano, e o masculino diz: Mocidade, testemunho de Jesus. Sim, a solução está na cruz. Então, é uma música cantada, né? As pessoas, quem é presbiteriano, principalmente a juventude, é uma música que é empolgante, né? Ela vai crescendo, né? As pessoas vão se empolgando, ela é cantada no estilo marcha militar, mas dentro do contexto ela é uma música que ela tem um contexto histórico, uma música que mostra as tensões do período, né? Mateus, pode passar? E aí nós temos uma outra questão, que em 67 tem o lançamento desse disco, que é chamado de Vento em Polpa, que para muitos foi a revolução musical do protestantismo, né? Do engajamento protestante a partir da sua musicalidade. No meu trabalho eu quis mostrar que esse engajamento era um engajamento evangelístico, então ele era uma mudança, um disco revolucionário, mas a atitude era uma atitude extremamente mais conservadora, mais alinhada com as igrejas, ou seja, aquele elan do protestantismo mais engajado, ele começou a ficar em pequenos nichos, né? As tensões dentro da igreja presbiteriana, por exemplo, levaram à separação de um pequeno grupo do presbitério do Espírito Santo, que formaram o que nós chamamos de Igreja Presbiteriana Unida, que é uma igreja presbiteriana mais ecumênica e que a sua base teológica é a base da teologia da libertação. Não tenho certeza, mas, se eu não me engano, a Faculdade Unida de Vitória é ligada à Igreja Presbiteriana Unida, né? E tem muita gente boa dando aula lá, o Kenner Terra dá aula lá, e outras pessoas que eu acho que vale muito a pena ler sobre eles, né? Mas tem que conhecer. Pode passar?
Então, a gente vê que alguns diziam que o protestantismo, esse trazia uma contracultura, né? E aí a gente vê os jovens vencedores por Cristo, um engajamento bem interessante. Os jovens vão se engajar, mas vão se engajar no evangelismo. Então, os jovens são treinados alguns meses e depois passam a fazer missões, rodar o Brasil cantando, tocando, se apresentando, né? Então, a ideia, basicamente, é uma ideia evangelística que não confronta de frente os grupos mais conservadores. Apesar que o disco de Vento em Popa causou muito celeuma, né? Como um disco não cristão. Hoje a gente canta as músicas, mas na época foi escandaloso. Tem músicas como Bossa Nova e Samba sendo tocados por evangélicos. Mas você vê que esse disco é de 77, nós estávamos em 62. Esses 15 anos dentro do protestantismo, pode-se dizer que houve realmente uma vitória do grupo mais conservador e quase que um desaparecimento do grupo mais engajado dentro do protestantismo. Quem ficou dentro das igrejas vai ter que se adequar. Né? Pode passar? Aqui está a hipótese que a gente trabalhou, né? Então, a situação de perseguição expurgo nas igrejas evangélicas do período anterior a 77 levou os jovens a buscarem mudanças da sociedade brasileira através da música e evangelização. Essa foi a tendência predominante da juventude na classe média ligada ao protestantismo histórico. Aqui eu tenho que explicar que está tendo uma ascensão econômica e até mesmo cultural da juventude protestante na década de 60 e 70. Esses jovens estão indo para as universidades, estão terminando o ensino médio e vão começar a se tornar um grupo um pouco mais com mais conhecimento, com mais contato com a cultura brasileira, tá bom? E por isso é interessante pegar esse aspecto. Pode passar? Pode passar, por favor? Isso. Aqui a gente trouxe algumas memórias de algumas pessoas, né, algumas frases. Isso aqui é uma reportagem da revista Isto É, de 2014, se não me engano, né, sobre os protestantes no período militar. Acho que foi a primeira vez que eu vi isso numa revista não evangélica, ou até mesmo uma revista de grande circulação, sobre o papel dos evangélicos no período militar. Aqui, o Rubens César Fernandes, que era da Confederação Evangélica Brasileira, né, sociólogo, ele diz o seguinte: um almirante que vivia na igreja achava que tinha o dever de me prender, ou seja, vivia sob essa tensão, né? Depois o Rubens César é demitido da SEB, e a SEB acaba demitindo os grupos os mais ecumênicos e tendo uma perspectiva mais conservadora até o seu fechamento na década de 70. Aqui está o Ernesto Agnini, né? Não me arrependo. Eles fizeram um bom trabalho, salvar a pátria do comunismo. Ou seja, o Tognini, já ainda no 2010, com essa reportagem, ele ainda continuava com seu discurso de que o comunismo era um perigo para o Brasil. Tá bom? Pode continuar. Matheus? Aqui é uma outra frase do Tognini, né? Muito grande. Aqui tem uma militante de esquerda que chegou a ir para a clandestinidade, que dizia assim: meu pesadelo era que o meu nome estivesse no caderninho de endereço de alguma pessoa presa. Né? Ela é da igreja Holiness, é uma igreja, se não me engano, de pessoas descendentes de japoneses, né? Inicialmente, e depois, claro, com versões de outros grupos, mas é uma igreja étnica, né? Inicialmente, uma igreja mais ligada ao grupo japoneses cristãos. Pode passar? Aqui nós temos o Anivaldo Padilha, né, um metodista, era pastor, e bem conhecido, né, para quem estuda o protestantismo, é um nome quase sempre citado sobre essas perseguições. Esses aí são os irmãos Sucasas, né, os reverendo bispo e reverendo Sucasas, e segundo Anivaldo Padilha, confirmado pela Comissão da Verdade, foram eles que entregaram o Anivaldo Padilha para os militares, que apresentaram o nome dele como um subversivo e perigoso. Pode passar. Leonildo Campos. Quem estuda neopentecostalismo vai lembrar do Leonildo Campos. Ele é autor de um clássico chamado Teatro, Templo e Mercado, sobre a Igreja Universal, né? E aqui ele fala de um período que ele foi
torturado, ele não ficou muito tempo na cadeia, acabou não sendo torturado. Ele que conta a história, por exemplo, de um torturador que se apresentava como um capelão batista, mas ele mesmo disse que nunca conseguiu confirmar essa história, mas ele torturava à noite e entregava folhetos evangelísticos de dia, né? O Leonildo vai ser uma figura importante dentro da Igreja Presbiteriana Independente, mais tarde chegando a ser liderança, mas ele era do grupo mais engajado, né, no período. Ele era seminarista porque ele foi preso e torturado em 69. Né? Pode passar. Aqui temos alguns exemplos. O Anivaldo Padilha, né, que foi torturado e exilado. O Ivan Mota Dias é o irmão do Zuínglio, né, que era presbiteriano, provavelmente entregue por um colega da igreja, segundo alguns relatos, mas esse aí não tem uma confirmação direta, né? E acredita-se que ele morreu numa daquelas mansões da morte no Rio de Janeiro, na Petrópolis, se eu não me engano, e é um desaparecido, ninguém sabe do paradeiro do Ivan, então ele não tem um status de morto, né? Ele tem um status de desaparecido. O Paul Stuart Wright, ele é presbiteriano também, o irmão dele, que ficou mais famoso, o Jaime Wright, que escreveu ali junto com o Arms, o Brasil Nunca Mais, né? O Paul Stuart Wright, ele era político, até se engajar com uma militância de esquerda, né? Chegou a ser excluído da igreja presbiteriana, mas depois foi restaurado, mas não porque eles concordaram com a ação dele, mas em 2004, 2005, com pressão de grupos que não concordavam com a exclusão dele, ele já desaparecido há muito tempo, a igreja restaurou ele como membro, dizendo que o processo dele não tinha sido válido porque ele não tinha testemunhado. Então, simplesmente fizeram uma manobra burocrática para restaurar ele. Mas em nenhum momento disse que a igreja estava errada em afastar. E aí o Leonildo, a gente já citou ele, pastor presbiteriano da IPI, foi preso e torturado. Pode passar. A Eleni Guariba, essa ficou famosa, e às vezes no meio secular era mais famosa do que no meio protestante. Ela era teatróloga, né? E depois ela se engajou na luta armada, né? Então ela acabou sendo morta, depois de ficar presa e morta, mas a Eleni Guariba é uma das que eu tenho certeza que participou de ações dentro da clandestinidade, né? Ela era metodista, professora de escola dominical, né, mas acabou abandonando a igreja e se engajando diretamente na luta armada. Havia alguns protestantes que se engajaram na luta armada, né, e outros que, apesar de não engajar na luta armada, por serem considerados subversivos, também foram presos. Tá? Pode passar. Aqui é o Boné Gibeiro, que lidera a igreja presbiteriana no período que vai até 82, né? Apesar de não ser o presidente do Supremo Conselho em 82, ele é a liderança da igreja presbiteriana nesse momento, os reverendos Sucasas, né? E o Ernesto Domingos, para você conhecer algumas lideranças do grupo mais conservador do período, tá bom? Pode passar. E aí a provocação do Mateus. Como que a igreja lida com as memórias do passado no protestantismo, né? Eu trabalho com 4 hipóteses, né, sobre esse período. A primeira hipótese é do silêncio, né? Depois que veio o período da redemocratização, é como se houvesse um limbo de histórico, né? Basicamente, que os protestantes meio que não tocam no assunto, esse assunto vai ser jogado para debaixo dos panos, os jornais param de falar de política, né, sai-se resoluções como igreja não se envolve com política partidária, igreja não se envolve com questões políticas, né? Então, esse silêncio é bastante interessante. Um exemplo disso é que a maioria das igrejas mais engajadas praticamente não fizeram livros de história a partir de certos períodos, e o período militar não é colocado, ou quando aparece nos livros, simplesmente fala-se dos conflitos internos, fala-se do que está acontecendo dentro da igreja, mas não como a igreja agia externamente ou com apoio político. E você tem a culpa, né? Alguns grupos vão assumir essa culpa e vão tentar trabalhar ali com a ideia de que os protestantes eles se engajaram,
eles lutaram e teve gente que morreu por causa das denúncias, e a gente vai investigar e vai falar sobre isso. Né? Então, a culpa é muito mais ligada com pessoas que vão saindo da igreja por se sentirem culpados do que grupos dentro da igreja mesmo. Não que não existam, mas basicamente a culpa é basicamente de várias pessoas que passam a ver esse momento do que eles fizeram como algo ruim e que eles não se sentem mais bem dentro do meio protestante. Se tem a acomodação. Esse foi um processo bastante interessante na IPI, na Metodista, que quando os grupos conservadores começaram a perder força, os grupos mais progressistas chegaram ao topo das hierarquias. O Leonildo Campos, dentro da IPI, né? O Paulo Aires Brito, dentro da Igreja Metodista, e você vai ver certas tendências. A IPI e a Igreja Metodista, por exemplo, voltando com os diálogos ecumênicos, né, a ordenação feminina, e essa acomodação se dá. Foi um período que teve, a gente vai falar sobre isso, mas nós não vamos punir, nós não vamos criticar, a gente vai falar. Foi um período histórico e a gente vai continuar vivendo. E, finalmente, você tem a apologia da ação, que é algo que eu já escutei em alguns pastores, né, que dizem que realmente o papel da igreja estava correto e o papel da igreja era se engajar politicamente nesse período, né, e apoiar os militares, porque esse era um dever cristão, como bons cristãos e como bons patriotas que eles eram. Então, um processo de bastante trabalho ainda é a gente saber como que está acontecendo em certas igrejas. Não dá para se cobrar, por exemplo, dentro da igreja, das igrejas neopentecostais, algum tipo de posicionamento. Elas estão nascendo ali naquele momento, né? E estão nascendo na esteira da crise do milagre econômico. E dentro das nossas igrejas, né, é bem complicado investigar isso. E como que é o papel da igreja local? Boa parte das igrejas locais estavam à parte disso, né? Esse engajamento era muito mais nas grandes igrejas, onde se tinha mais abertura política, onde recebia pessoas mais importantes. E será que a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Central do Rio de Janeiro, teve o mesmo papel político da Igreja Presbiteriana do interior de Goiás, lá onde a população praticamente está alheia ao regime militar? Então, é bem interessante estar pensando nisso em cada igreja, tá? Tanto a igreja local quanto na hierarquia das igrejas no geral. Tá bom? Pode passar, Matheus. E aí, só essa primeira parte, né, alinhados ao novo regime, ideologicamente, na prática, as igrejas protestantes históricas acabariam por incorporar o discurso nacionalista, reproduzindo em suas igrejas a religião civil brasileira. É uma discussão que eu faço lá sobre o Brasil como uma espécie de ente a ser adorado, né? A religião do brasileiro é o Brasil, né? Apesar dos protestantes não serem adeptos de certas idolatrias, essa foi acabando sendo incorporada como parte do discurso protestante. Eventos das igrejas passaram a contar com o hino nacional, muitas vezes executados com bandas militares. Eu, que sou de igreja desde criancinha, gente, o auge era chegar a banda da polícia militar para tocar os hinos, para tocar o hino nacional. Esse hábito não existia antes disso, ele vai ser incorporado dentro desse período militar, tá bom? E quando vier a redemocratização, aí já é outra discussão, né? Boa parte das igrejas vão simplesmente, algumas vão discutir, vão apoiar as diretas já, a Igreja Metodista, a IPI, outros vão simplesmente ignorar o contexto das diretas já, que é a IPB e a Igreja Batista, por exemplo. E aí você pode ver esses reflexos nos dias atuais, né? Isso depende de qual foi a postura da igreja no período, você vai ver mais ou menos como que a postura da igreja atual, né? Se a igreja é mais conservadora, né, é porque, basicamente, dentro do período, o grupo conservador conseguiu se manter mais ativo e mais à frente do poder. Dentro das igrejas que têm uma abertura mais ecumênica, como a Metodista e a IPI, você tem grupos que eram dos engajados que conseguiram chegar às hierarquias do poder e conseguiram fazer um equilíbrio ali, né?
E, basicamente, gente, isso vai refletir até hoje nas visões políticas, na formação dos pastores, nos seminários, na formação, na visão política atual que nós temos, né, a partir desse processo que vai começar lá na década de 50, 60. Ok? Agradeço aí ao pessoal pela paciência, tá bom? Muito obrigado.